Olá, meu cordial e fraternal boa noite a todos, com muito respeito, com muito carinho, com muita responsabilidade. Venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo. Vamos agradecer, sempre em primeiro lugar agradecer, e também podemos pedir a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, as correntes, aos nossos anjos de guarda, aquilo que nós necessitamos no dia a dia. Então, desta forma, eu vou tomando a liberdade de dizer: corrente africana, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João do Mata Virgem, corrente dos médicos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, Dr. Frite, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Biston, corrente dos sacerdotes, Padre Donizete, Padre Vitor, Padre Joaquim, Padre Zigrimon, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz. Todas essas correntes, as que eu pedi e as que eu também não pedi, corrente branca, corrente azul, corrente do laço, possam nos assistir e nos orientar em mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides Barzanufo. Desta forma eu vou dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, como eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui, que a lição é pequena, eu resolvi falar um pouco para vocês, para nosso conhecimento geral, sobre Bezerra de Menezes. Eu trouxe a biografia, ou seja, um resumo da biografia que eu vou falar. O cara era fera no tempo dele, ele era... Vou até ler para vocês. Nome: Adolfo Bezerra de Menezes, natural de Riacho do Sangue, no Ceará. Nascimento: 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900. Profissão: médico, redator e político, vereador, prefeito, deputado e senador. Família: primeira esposa Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em 24 de março de 1863, 5 anos após eles terem se casado, e deixou 2 filhos. A segunda esposa, Cândida Augusta de Lacerda Machado, com quem teve 7 filhos. A Cândida Augusta era irmã da Maria Cândida, tá? Só para ilustração. Obras literárias: A Casa Assombrada, Loucura sob Novo Prisma, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. O que seria teogônica, né? Muita gente vai me perguntar. É a genealogia, tenho, né, ouvindo no dicionário, teogônica, quer dizer, uma genealogia e filiação dos deuses. Pode ser também um conjunto de divindades cujo culto constitui o sistema religioso de um povo politeísta. Ou seja, o poema de Hesíodo, de mais de 10.000 versos acerca da genealogia dos deuses. Casamento, depois ele escreveu também Uma Carta de Bezerra de Menezes, Casamento Imortália, Pérola Negra, Evangelho do Futuro. Também traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Descendente de família antiga do Ceará, ligada à política e ao militarismo, foi educado segundo padrões rígidos e princípios
da religião católica. Nós brasileiros todos somos espíritas católicos, né? O catolicismo é um fundamento, né? Mas o espiritismo é um braço, né? Aos 7 anos de idade entrou para a escola pública na Vila do Frade, aprendendo os primeiros passos da educação elementar. Em 1842, sua família muda-se para o Rio Grande do Norte em consequência de perseguição política. Matriculou-se na aula pública de latinidade, aprendeu latim, né? Diz que ele era muito bom em latim. E também trabalhou como substituto do professor de latim. Ele aprendeu tão bem que eles usavam ele e aproveitavam ele para substituir o professor quando fosse necessário. Em 1846, a família novamente muda para o Ceará, fixando residência na capital. E completou seus estudos preparatórios no primeiro aluno do liceu. Ele completou seus estudos preparatórios como o primeiro aluno do liceu, no ano de 1851. O pai dele faleceu, eles mudaram para o Rio de Janeiro, ele mudou para o Rio de Janeiro sozinho, com apenas R$400 que a família juntou para ajudar ele. Ele aí entrou na faculdade, doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina lá do Rio de Janeiro. E a tese dele, ele defendeu o diagnóstico do cancro, né? Como curar o cancro. Candidatou ao quadro de membro dos titulares da Academia Imperial de Medicina com memória, algumas considerações sobre o cancro e tal. Ele fez vários estudos, né? Foi empossado como membro da Academia em 1º de junho de 1857. Casou-se com a Maria Cândida, como eu já falei, né? Em 1861 inicia a carreira política, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, tendo que demitir-se do corpo de saúde do Exército, que ele estava no Exército. Na Câmara Municipal da Corte desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro. Na defesa de humildes e necessitados, foi reeleito para o período de 64 a 68 e retornou à política no período de 73 a 81, ocupando várias vezes a função de presidente interino da Câmara Municipal da Corte, efetivando-se em julho de 1878, cargo que corresponderia ao de prefeito nos dias atuais, nunca obtendo favores do governo para as suas candidaturas. Foi eleito deputado-geral do Rio de Janeiro em 1867, no entanto, a Câmara foi dissolvida no ano seguinte. Dr. Bezerra de Menezes só exercia o papel de deputado no período de 78 a 85, 1878 1885, sem jamais ter contra ele quaisquer ato de desobediência da lei. Criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé-Campos e construiu aquela ferrovia, vencendo inúmeras dificuldades, empenhou-se na construção da via férrea. Durante a campanha abolicionista, com um espírito prudente e poderoso, escreveu A Escravidão no Brasil e as medidas que convém para tomar para exigi-la sem danos à nação. Expôs os problemas de sua terra no estudo breve Considerações sobre Secas do Norte, escreveu ainda biografia sobre homens célebres, foi redator de A Reforma, órgão liberal na corte, e redator do jornal Sentinela da Liberdade. Conheceu o Espiritismo em 1875 através de um exemplar de O Livro dos Espíritos oferecido pelo seu tradutor, Dr. Joaquim Campos Travasso, lançado em 1883, O Reformador. Tornou-se
seu colaborador, escrevendo comentários judiciosos sobre o catolicismo. No dia 16 de agosto de 1886, ante um auditório de pessoas da melhor sociedade, proclamava solenemente a sua adesão ao espiritismo, tendo inclusive direito a uma nota publicada pelo jornal O País em tons religiosos. Passou então a escrever livros que se tornariam célebres no meio espírita. Em 1889, como presidente da FEB, iniciou o estudo metódico do Livro dos Espíritos, traduziu a obra póstuma de Allan Kardec. Durante o período conturbado do movimento espírita, manteve-se afastado do meio, tendo hábito somente da frequência ao grupo Ismael, no qual eram estudadas obras de Kardec e Holstein, enquanto a FEB declinava por problemas financeiros. Foi convidado a assumir a presidente da FEB, cuja consequência foi a vinculação da federação ao grupo Ismael e assistências aos necessitados. Nessa ocasião, foi redator, chefe, formador, defendeu os direitos e a liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal. Tinha até uns artigos no Código Penal que perseguia espíritas naquela época, Presidiu 2 instituições espíritas, terminou a sua existência em 11 de abril de 1900, recebendo na primeira página de O País o longo necrológico chamado de Eminente Brasileiro e honras da Câmara Municipal da Corte pela conduta de ser os seus serviços bíblicos. Agora vamos adentrar ao Evangelho. Falei um pouco da biografia do Bezerra de Menezes, o nosso médico brasileiro, espírito de luz. E aí, aqui hoje eu vou ler no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de corações. Minha lição é Instruções dos Espíritos, desde que venham a minhas criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixe que venham a minhas criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a felicidade que suportam faz com que elas, onde a infelicidade que suportam faz que com elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim ele envolvia as almas com a sua terna e misericórdia autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nos ensinamentos, o sentido exato das parábolas, demonstraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João, o Evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas.
nessa época aqui dessa psicografia, o Espiritismo estava se expandindo, né, nos 4 cantos do mundo, muitos médiuns recebendo mensagens espíritas. Então por isso que aqui ele fala que o Espiritismo se resplandecerá. E também deu para entender nesse trecho aqui que ele compara as criancinhas, mas na verdade ele quer que os homens adultos tenham um coração puro como o das crianças, né? Que eles possam agir de forma a ajudar um ao outro. Continuando, um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Ele também explana sobre o deixe que venham a mim as criancinhas, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixe que venham a mim aqueles que são tímidos e debilitados, pois eles têm a necessidade de amparo e consolo. Deixe que venham a mim os ignorantes, mas que eu os esclareça. Deixe que venham a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida e o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-las? É o amor, é a caridade. Se possuírem esta chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de suas vidas: meu Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se é necessário provar-me pela dor e pelas aflições, bendito seja, porque eu sei que é para o meu bem que sua mão pesa sobre mim. Se agrada ao meu Senhor ter piedade dessa fraca criatura e dar ao seu coração a alegria que ele mereça receber. Bendito seja mais uma vez, mas faça com que o amor divino não adormeça em minha alma e que a prece do meu reconhecimento sempre suba a seus pés. Se tiverem amor, terão tudo o que é permitido desejar na terra. Possuirão uma pérola preciosa que não poderá ser retirada, nem pelos incidentes da vida, nem pela maldade daqueles que os odeiam e perseguem. Se tiverem amor, terão guardado o tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem chegar. Verão desaparecer de suas almas tudo quanto possa lhes manchar a pureza. Sentirão o peso da matéria diminuir dia após dia. E tal como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra mais da terra, estarão sempre subindo até que a alma desfrute a verdadeira vida no seio do Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Esse é o trecho que eu tinha que passar para vocês. Aqui nesse trecho do Espírito Protetor, ele frisa bem que a gente está no tempo de... É atual, né? O Espiritismo ele não envelhece. As palavras de Jesus é sempre atual, os ensinamentos, as instruções. Veja bem, ele fala aqui na lição que são tempos de amor, de caridade, de afeto. Vocês não acham que isso, com essa doença, com tudo que está acontecendo no mundo, não só a doença, mas a política, a guerra, pai e padrasto matando filhos, agredindo crianças, agredindo mulheres, então ainda a caridade e o amor ainda não imperam. É isso que Jesus quer para o mundo, que a caridade, o amor, a compreensão seja a regra de vida na Terra, e não está acontecendo isso, infelizmente. Então vamos orar, pedir a Deus que cada vez mais nós, seres humanos, possamos ir nos corrigindo dos nossos erros. Desta forma, eu dou graças a Deus e graças a Deus. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pela paz do mundo, pela paz no Brasil, nas nossas cidades, nos nossos lares, nas nossas famílias. Vamos fazer as nossas melhores vibrações
pelo amparo aos pobres, aos desempregados, pela saúde dos enfermos, do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos. Vamos vibrar pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos presidiários ou encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, médicos, enfermagem, limpeza. Nossos hospitais hoje estão precisando muito dessas pessoas. Vamos vibrar pelos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados por nós mesmos. Oração. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões e companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento vamos fortalecendo nossas energias mentais para pedir aos nossos mentores espirituais que possam fluidificar todas as águas, magnetizar todas as águas de cada lares, deixando lá o remédio invisível, mas que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus e de toda a espiritualidade. Graças a Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos, até a próxima. Que Deus e Jesus possam abençoar cada lar, cada pessoa, e que também possamos cada vez mais conseguir a imunização plena, não só da nossa população no Brasil, mas de todo o globo. Que as vacinas e os imunizantes que Deus permitiu que a ciência nos colocasse à mesa possam chegar a todos que necessitam, inclusive os mais pobres, os mais necessitados. Fiquem todos com Deus, o meu forte abraço e gratidão por vir comigo até aqui. Até a próxima. Um abraço.